Então, vamos dar continuidade no nosso CRUD, certo? Então, vamos ver o que a gente fez na última aula, né? A gente criou nosso Composable, onde a gente padronizou todas as nossos endpoints ali, nosso get, o nosso post, né, o nosso update, etc. A gente criou um arquivozinho de service onde eu importo todas esses tipos de requisição ali, né, essas funções para fazer minha requisição, onde também eu estou padronizando a URL que todas vão chamar. Então, se um dia mudar, a gente já sabe que a gente muda nesse único ponto. E aí, qual é o nosso próximo passo agora? Olha, eu esqueci de fechar isso, para não atrapalhar aqui. O nosso próximo passo é o formulário para a gente criar, adicionar novos artigos aqui, né? Ó, uma das coisas que a gente pode já mudar é aqui em Page, ó, lá em cima tem aqui, ó, Treats, a gente pode colocar artigos, só que a gente vai depois remover isso. Por quê? Eu quero colocar alguma coisa aqui em cima dessa tabela. Nesse caso, um botão novo. Então, se a gente for aqui ó, na documentação, lá em Table, deixa eu ver aqui, tem o Custom Top. Então, ele ensina a customizar essa parte de cima. Esse aqui é um excelente exemplo porque ele coloca um conteúdo na direita e um conteúdo na esquerda, certo? Então, o que a gente vai utilizar? Vai usar o template com Vslot Top, bem simplesão, super simples de fazer. A gente já tem um template aqui que é o que a gente edita aquela coluna, a gente vai ter outro e não tem problema. Podem ter vários tipos de template, só não pode ter o mesmo template duas vezes. Então, o que a gente vai colocar aqui? Um botão. E aqui a gente já tem um exemplo de botão, então a gente pode pegar esse exemplo sem problema nenhum. Só que eu não quero que ele fique na esquerda, eu quero que ele fique na direita. Porque na esquerda eu quero que fique o título aqui da nossa tabelinha. Então, eu posso utilizar o keyspace, se eu não me engano, e antes desse keyspace colocar o nosso título ali. Opa, nosso título que vai ser artigos. Vamos só dar uma olhada como é que ficou. Ok, ó, artigos e aqui. E aí a gente vai dar uma mexida nesse artigos, para deixar um texto mais visível, né? Vou criar uma tag spam. Dentro dela eu vou utilizar uma classe. Dentro dessa classe eu posso utilizar, por exemplo, text H4. Então eu coloco ele no tamanho do H4, ó. Vamos colocar H5, ficou muito grande. H5 já ficou no padrãozinho que estava antes, então tá ótimo. Ok, agora esse nosso botão aqui vai ser o que? Novo. Então vamos adicionar o label dele, que vai ser o que vai nos levar para o formulário. E quando eu fizer o arroba clique aqui, ou seja, quando eu clicar nele, eu vou para o formulário. Eu não preciso desse disable, tá? Ali é só um exemplo mesmo. Posso tirar. E aqui eu posso ir colocar aqui go to form, se eu quisesse fazer um método, mas na verdade, como no botão eu tenho a possibilidade já de mandar diretamente para uma rota utilizando o to, então eu vou colocar o to. Vou colocar o name da nossa próxima rota que a gente vai criar ainda e vai se chamar form article. Na verdade são posts, né? Form posts. Post. Tá bom, post. Então a gente vai mandar para uma rota que a gente vai criar chamada form post. Então a gente vai criar uma nova página aqui dentro, novo arquivo. Vou chamar ele de form post.view. Aqui dentro eu vou pedir para criar um template. Na verdade, se eu criar um script, deixa eu ver aqui, com o composition, deixa eu ver, tem esse, deixa eu ver, view. Esse aqui já serve, mas eu queria que criasse já com a estrutura nova, né? Não sei se ele já tem. Acredito que não. Tudo bem. Vamos criar dessa forma aqui mesmo. Aqui, ó, a gente já pode copiar, que vai ser a mesma coisa daqui, o define component que a gente vai utilizar, o ref a gente vai utilizar depois também. E a forma de criar é dessa forma aqui, export default com define component agora. Então, só substitua aqui e adiciona um parêntese aqui no final. Pronto. Não esquecendo do name, é sempre importante a gente colocar, então form
post, que foi o nome que a gente criou. Esse style a gente não vai estar utilizando. E dentro do template a gente vai colocar o que? Uma QPage, já que isso aqui vai ser uma nova página. E só um conteúdo aqui, form, um texto mesmo, só para a gente visualizar se funcionou essa nossa rota. Só que eu criei o arquivo e preciso adicionar dentro das nossas rotas. Basicamente, copiamos essa rota atual que tem aqui. A gente vai colocar, em vez de index page, o arquivo vai ser o form post. A rota aqui, né, o path vai ser o que vai aparecer ali na nossa URL. Então, form, post e o name form post, juntinho assim dessa forma, tá? São duas formas diferentes de escrever. Salvo. Agora eu já posso vir aqui e clicar para ver o que vai acontecer. Ó, ele já não está trazendo nada aqui, porque esse back-end ele trava aqui às vezes. Então, tenho que dar uma mexida ali no console, tá? No terminal. Então, clicando em novo, já mandou para a form, beleza? Agora a gente vai estruturar o nosso formulário. São 3 campos somente, que é o formulário, na verdade, o título do nosso post, né? Como se fosse o nosso artigo ali, da nossa postagem. O conteúdo dela. E o ID, a gente vai ter que ver se é autoincrementável, porque eu não sei se é. Aqui eu não vi nada falando sobre isso. Para ver auto. Não tem nada falando sobre esse ID autoincremente aqui, né? Vamos ver aqui. Se tem alguma coisa falando nessa documentação. Eu realmente não sei, eu nunca fiz nenhum post aqui, vai ser a primeira vez. Ó, aparentemente ele passa o ID aqui. Custom example, bora ver, post, create date now. Custom out. Eu não tô vendo aqui se ele cria de fato um ID novo. Qualquer coisa a gente coloca um campo ali, é somente para a gente estar simulando, tá? Então vamos lá, criar o nosso formulário. A primeira coisa que a gente precisa é de um formulário. Então vamos lá aqui, ó, form. Basicamente a gente pode copiar esse exemplo inicial aqui, mas eu quero a princípio só esse cara aqui, ó. É o nosso form. Vamos vir aqui no código do form, vou tirar isso aqui e adicionar esse meu formulário. Como a gente vai fazer ali para ser um pouquinho responsível, eu posso colocar uma row aqui no nosso formulário, então ele cuida do nosso sistema de grid. O próximo campo que a gente vai adicionar vai ser um input. Então, como já tem o exemplo de um input aqui, ó, com validação inclusive, já tem aqui essas rules, eu vou adicionar esse input aqui e a gente vai precisar criar o vModel dele depois, tá? Esse aqui pode ser o nosso título, né? O título da nossa postagem. Não precisa desse hint, que isso aqui é só uma paradinha que aparece ali embaixo, como se fosse uma ajuda. Lazy Rules não tem problema. Tarará, aqui, por favor. Na verdade, a gente pode colocar tudo em português também, né? Por favor. Colocar campo obrigatório. Campo obrigatório. Em vez de título aqui, pode ser título. Vamos colocar assim, título, para a gente ver em português as coisas. Ok, aqui eu vou precisar ter um setup. Não se esquecendo que lá no final sempre tem um return, porque a gente vai retornar algumas coisas. A gente vai criar um const form, que vai ser do tipo objeto. Esse objeto vai conter o nosso ID. Acredito eu, a princípio eu não vou colocar o nosso título, que é o primeiro. A gente vai ter depois o content, que é o segundo, e tem o autor, não é isso? O nosso autor. Como o terceiro, que vai ser o terceiro campo. Só para eu confirmar na API, eu acho que é isso que ele retorna de lá. Deixa eu só olhar aqui no navegador. Ó. Na nossa listagem, a gente consegue ver aqui na aba Network, quando ele traz a requisição. Coloco aqui no fit, post,
visualização, ele traz autor, content, ID e título. É exatamente o que a gente colocou ali, só não coloquei o ID para a gente ver se ele vai auto-incrementar. Que eu acredito que não vai funcionar. Beleza. Agora, a gente vai olhar o nosso formulário aqui, né? Não esqueci de salvar, ainda não salvei, vamos ver. Antes de salvar, eu preciso colocar o meu vModel aqui. Então, esse nosso form aqui, ele vai ser modificável. Então, eu tenho que colocar entre ref aqui, para que ele possa ter, né, o dinamismo. E aí, eu exporto esse form aqui. Por que ele está dando erro aqui? Porque eu coloquei um ponto e não vírgula, tá? Aqui vai ser, então, form.título. É o título do nosso postagem. Salvei. Vou dar uma olhada aqui como ficou. Beleza. Já está aparecendo. Aí eu vou colocar uma classezinha aqui. Ele vai ser col md, na verdade lg 6 e col xs 12. Vamos dar uma olhada como ficou. Recarregar aqui para ver se funcionou. Ó, funcionou, só que está tudo muito colado ali. No QPage eu posso colocar um parâmetro chamado page para ele dar todo o espaçamento. Agora sim, ficou mais legal. E aí, em vez de colocar esse cinza, a gente pode tirar esse filled e colocar o outlined, por exemplo, para ele ficar somente com a borda. Dessa forma. Beleza. Ele já está reclamando aqui, ó, que o campo é obrigatório porque eu não preenchi. Se eu preencher alguma coisa, beleza, a validação some. Então, esse é o título. O nosso conteúdo não vai ser o input, mas o nosso autor vai. Então, eu vou criar um outro desse aqui para autor. Campo obrigatório também, só que ele vai fazer bind com autor. Ok, vamos ver aqui, ó, já funcionou legal, só que eles estão colados, e aí, para não ficar colado assim, a gente pode colocar aqui o que col guilter e um tamanho, pode ser SM, não precisa muito espaçamento, eu só não quero que eles fiquem tão colados. Vou atualizar aqui, ó, deu um F5, beleza, agora não está mais com aquele negócio colado aqui, né? Então, já tenho o título, já tenho o autor, e agora a gente vai colocar um text area, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que fica bem aqui, ó. Na verdade a gente vai colocar o editor do Quasar, que ele é mais completo, ele permite a gente gerar um texto aí com HTML modificado e tal, então dá para colocar negrito, esse tipo de coisa. Existem diferentes tipos aqui, ó, por exemplo, um tão bem completo, cheio de coisa, mas eu vou colocar o mais básico possível, porque, né, não é o nosso foco esse. Então, basta a gente pegar aqui, ó, o carinha aqui, editor. A gente vai colocar ele dentro de uma div. Div.co. Na verdade, depois eu coloco a classe de co. Vou deixar só div aqui. Vou colocar ele aqui dentro. E aí vou colocar a classe agora. Que vai ser colg12, 6 também, e colxs12. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já ficou legal aqui. Vamos dar um inspecionar. E aí ele fica assim. Perfeito. Ele está dando um defined ali dentro porque ele está fazendo bind com uma coisa que não existe, que é esse editor. E na verdade a gente tem que colocar conform.content, que é o conteúdo da nossa postagem. Dou um F5 aqui, ó. Beleza, começou vazio, tá bem legal. Na verdade, a gente pode até colocar 12 nos dois tamanhos aqui, ó. Porque vai ser um conteúdo, né, textual, então... Opa, eu coloquei no errado? Não. Coloquei no errado, né, aqui, é aqui embaixo. 12 no div do nosso QEditor. Dá F5 aqui. Agora sim. E aí eu posso vir escrevendo aqui várias coisas. Selecionar, colocar negrito, colocar itálico, remover também. Então tá bem legal já. E a gente já pode criar o nosso conteúdo. Feito isso, o que a gente precisa agora? De um botão para salvar essas informações lá no nosso banco de dados, né? Que a gente está simulando. Eu normalmente faço o quê? Uma div.col12 aqui também. E adiciono meu botão aqui dentro. Que é basicamente um QBTN com o label salvar. A color dele vai ser primary. Vamos dar uma olhada como é que ele está. Ok. E eu jogo ele ali para a direita. Então, acho que a classe floatWrite resolve isso, se eu não tiver escrito errado.
Pronto, está do lado direito. Se eu quiser, eu posso colocar um ícone aqui, ó, icon, save. Vamos ver, ó, o botãozinho de salvar. Se eu quiser cancelar, então eu crio um outro botão igualzinho, só que em vez de primer ele vai ser white. E aí, como eu coloquei white, eu tenho que colocar uma classe aqui para dizer que o text dele pode ser primary ou dark, tanto faz. Não funcionou porque eu tenho que recarregar, acredito eu. Deixa eu ver, text primary. Por que não funcionou? Text dark. Vamos ver. Também não. E se a gente colocar aqui o parâmetro dark? Deixa eu ver se funciona. Também não. Tem alguma coisa? Text color, olha, tem um parâmetro text color. Aí sim eu posso colocar primer. Eu não sabia disso, não lembrava. Ok. Só que o cancelar não vai ter ícone, tá? Posso tirar esse ícone de salvar e jogar ele para baixo aqui, ó, para eles ficarem assim. Faltou eu colocar cancelar aqui, né? Cadê o branco? É esse aqui, ó, cancelar. Beleza, e preciso de um espaçamento entre eles. Eu posso fazer isso de duas formas. Posso colocar um kGilter SM aqui em cima, ou posso colocar também um paging ali no botão. Dessa forma já tá bom. Ficaram bem legais. O cancelar, ele vai ter o parâmetro to que a gente tinha usado lá no botão da tabela. Por quê? Porque ele só vai mandar para uma rota, né? Então, deixa só eu ajeitar aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. Aqui, ó, eu só vou colocar to, que ele vai mandar para uma rota com um name específico, não esquecendo os dois pontos aqui. Name. Deixa eu olhar como é o nome da rota, que eu não sei. Atualmente está home, né? Não tem problema, então home. Pronto. Então, cancelar, voltou para home. Apertei em novo, voltou para cá para o formulário. E o salvar vai enviar o nosso formulário. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu ajeitar também ele, para ele ficar bacana aqui para vocês enxergarem e entenderem de forma mais fácil. Em vez de eu fazer um @click que vai enviar e tudo mais, como eu estou fazendo essas validações, ó, ele tem um submit aqui que vai chamar alguma coisa para submeter o nosso formulário. Então basta a gente colocar aqui, ó, type submit. Pronto. Ele vai tentar salvar, só que ele vai fazer as validações dos campos que todos são obrigatórios. Eu vou colocar essa mesma rule aqui, ó, no nosso editor, beleza? Deixa só eu ajeitar aqui também para vocês visualizarem de forma legal. E aí a gente vai ter que colocar algum conteúdo, senão não faz sentido eu fazer um artigo. Então vamos validar aqui. Eu vou colocar um texto qualquer, e se eu tentar salvar, ele deixou. Ele não validou esse campo aqui. Vamos ver de novo. Continuou deixando. Vamos testar assim. Esse aqui foi. Esse aqui foi. Mas o text area não funcionou. Por que será? Tá, as rules normal. Eu não sei se ele começa com alguma coisa aqui dentro. Pode ser por isso. Que ele tenha uma div, alguma coisa do tipo aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada no form.content. Se ele tem alguma coisa já lá dentro dele. Dá um F5 aqui. Aparentemente não apareceu nada, ó. Deixa eu ver se tem alguma regra aqui, validation, alguma coisa do tipo, acho que não. Example, que editor API, deixa eu ver se ele aceita rules aqui. Model, read only, style, toolbar, definitions. Eu tô achando que esse cara não aceita as rules, eu não tô vendo aqui nele. Bem, se ele não aceita, tudo bem. Então, vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente foca nisso aqui. Ok, então já tem validação daqui, vai faltar somente do editor depois.
E agora a gente tem que salvar isso na base de dados. Então, para realizar isso, a gente primeiro vai ter que fazer um método aqui, claro, const, pode ser esse onSubmit, não tem problema, tá? Que já está aqui no formulário. Esse onSubmit a gente vai ter que exportar. E aí a gente vai importar, ó, o nosso post service, que a gente já importou ali na outra página. Eu só vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, que é o que a gente vai utilizar para fazer o salvamento ali do nosso formulário. Para isso, eu vou importar alguma coisa desse post service, que eu vou jogar aqui, ó, opa, post service. E o que que vai ser? Vai ser primeiro o método post. Beleza? Esse post a gente vai fazer enviando o nosso formulário. Então, aqui dentro eu vou fazer um try catch. Vou colocar um async aqui na frente. E aí fazer o nosso post. Ponto. Na verdade, não preciso fazer ponto. Só await post. Passando o que? O nosso form. Ponto value, que é o que a gente precisa passar para a API. Se der algum erro, a gente dá um console.erro aqui por enquanto e mostra esse erro aqui na tela. Pode mostrar um alerta, um dialog, um notify, o que a gente quiser. E vamos verificar o que vai acontecer. Como a gente não colocou ID, eu não sei como vai ser o comportamento atualmente. Salvar. Vamos ver se ele deu algum erro. Aparentemente não. Deixa eu voltar aqui. Olha só, ele salvou a nossa informação lá no banco de dados. Vamos salvar um artigo de verdade aqui, ó. Curso Quasar Crude. O autor, Patrick Monteiro, youtuber. E é o nosso conteúdo. Conteúdo do nosso curso é um crude bem legal. Apertei em salvar, olha só. Ele enviou. Se eu voltar aqui, ele salvou e ele incrementou o ID. Olha que massa. Só que o que acontece? Quando eu faço isso daqui, eu tenho que enviar ele para uma rota automaticamente, né? Eu salvei, eu vou mandar ele para algum lugar e mostrar isso. Como a gente já fez aqui o delete, a gente fez um QNotify, ó, a gente vai fazer igual. Então, a gente precisa fazer o que? Importar o Quasar. Vamos importar ele aqui, né? Vamos declarar ele aqui, o const que igual a use Quasar. E aí, como eu já tenho aqui um padrão de notificação, ó, eu só vou copiar, porque a gente já viu em outra aula. Vou notificar o usuário de que foi salvo com sucesso. Então, aqui, post, pode ser post salvo com sucesso. E depois eu tenho que enviar ele para alguma rota. Como é que eu faço isso? Eu tenho que importar, agora, ó, import alguma coisa do nosso view router. E o que eu vou importar de lá? O use, na verdade, acho que é assim mesmo, use router. Tem o use route e o use router. Eu acredito que seja o use route. Aí eu tenho que declarar aqui o nosso const route. E esse route aqui é quem vai cuidar. Opa. Na verdade, desculpa, é o router mesmo, agora que eu lembrei. É router, aqui é router, com R no final, e aqui eu vou deixar router, né, para ficar condizente. E aí, o que eu vou dizer aqui para o nosso router? Ponto push, mande para alguma rota. Eu vou passar as chaves aqui, name, como a gente já sabe que a rota da tabela é home, então para o name home. Salvo. Vamos testar de novo, fazer um novo artigo. Novo artigo para a galera. O autor vai ser Steve Jobs agora. E o conteúdo, este é o novo artigo da galera. Salvo. E aí ele notifica e manda para a rota. Porra, sensacional.
Tá perfeito já. Ele já deleta também, ó. Se eu vier aqui, deletei um post. Agora o nosso próximo passo vai ser o quê? Mandar para o formulário, só que para editar um já existente.